Vamos aqui ao slide sobre propriedades gerais dos materiais. A gente sabe que as propriedades gerais dos materiais são aquelas que se aplicam a qualquer tipo de material. A gente vai estudar algumas delas agora. A massa. Massa é quantidade de matéria que compõe um corpo. Entre as medidas para medir a massa de um material estão o grama e o quilograma. Aqui nós temos a balança para representar. Um conceito que é no dia a dia, no cotidiano, a gente diz errado. Por exemplo, quando a gente vai numa balança calcular a nossa massa, digamos que minha massa é 54 quilogramas. Aí eu não falo massa, eu falo peso, meu peso. Eu estou falando errado. Por quê? Porque peso é calculado em newton. Massa que é calculado em quilograma. Então não é meu peso, e sim minha massa, 54 quilogramas. Inércia. Inércia é a resistência que o corpo apresenta em sair de seu estado de repouso e entrar em movimento ou o contrário. Vamos ver um exemplo aqui. Nesse caso, esse rapaz de bicicleta, ele está saindo do seu estado de inércia. Ele no caso, ele está tentando resistir, ficar na mesma posição de repouso, mas no caso não vai dar certo devido a uma força externa. Volume. O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. O volume tem unidades de tamanho cúbicos, por exemplo, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. A gente também calcula em litros, mililitros, né? Vamos ver agora as propriedades específicas. Já as propriedades específicas são características exclusivas de determinado material. Elas permitem a classificação e a diferenciação de um material em relação a outros. A gente vai ver algumas delas também aqui. Densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um objeto. Nós vemos aqui, por que será que o gelo flutua na água? E no caso do óleo, ele flutua? Porque no caso é porque ele é menos denso. Por isso que ele consegue flutuar. A gente vai ver uma experiência que a gente vai ver vários objetos, a gente vai analisar bem direitinho a questão da densidade. Vamos ver as magnéticas. Capacidade que o material possui de ser atraído por um ímã. Vocês já viram esse ímã? Se não, tá aqui. Ímã, ele vai atrair objetos metálicos, né? E nós temos a temperatura de fusão e ebulição, que também é uma propriedade específica. Entende-se por ponto de fusão a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E por ponto de ebulição, a temperatura em que uma substância líquida passa para o estado gasoso a determinada pressão. Por exemplo, a água. A água ela passa para o estado sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Já o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E a gente vai ver uma tabelazinha aqui de outras substâncias que os tempos de fusão e ebulição são totalmente diferentes. Nós vemos aqui, ó, a água, o ponto de fusão é 0, de ebulição é 100. O álcool é menos 117, e a ebulição é 78,5. A amônia é menos 78, a ebulição é menos 33. O cloreto de sódio é 801, o ponto de fusão, e o ponto de ebulição é 1403. O ácido acético, 16,6, o ponto de fusão, e o ponto de ebulição é 118. Já o oxigênio, o ponto de fusão é menos 218, a temperatura negativa, e o ponto de ebulição é menos 183. A acetona é menos 94, o ponto de fusão, quer dizer, o ponto que ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. E já o ponto de ebulição, que passa do sólido para o estado gasoso, é de 56,5. Então, vocês veem que cada material é específico. Cada material tem um ponto de fusão e ebulição diferentes. Solubilidade. É a propriedade física das substâncias que dissolverem ou não em um determinado líquido. A dissolução química é o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando origem a uma solução ou mistura homogênea. No caso,
Vamos ver aqui o exemplo da água. A água é um solvente universal, ela dissolve várias outras substâncias. Você coloca açúcar na água é dissolvido, coloca sal, né? E a questão das misturas homogêneas é um assunto que a gente vai ver